Olá pessoal, hoje é dia 4 de agosto de 2021. Quem não gostaria de ouvir a voz de Deus? Quem não gostaria de ouvir o que Deus tem para te falar? Quem não gostaria de conversar com Deus? Quem não gostaria de ser instruído e dirigido e guiado por Deus? Creio que todos, sem exceção, até mesmo os ateus, querem ouvir e querem ser direcionados por Deus. Embora unilateralmente os ateus neguem a existência de Deus, mas isso é uma grande ignorância. Mesmo porque Deus é onipresente. E depois, se a pessoa está viva, não tem como negar a existência de Deus. Porque se uma vez que a pessoa esteja viva, não existe nenhum ser na face da terra destituído da alma. Se está vivo é que tem alma, e essa alma é feita à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que, na essência, todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a ignorância espiritual das pessoas faz com que elas neguem a existência de Deus. E isso é uma ignorância sem tamanho. Então, para que a voz de Deus seja ouvida, basta uma única ação da parte das pessoas. Uma ação simples, porém extremamente eficaz. E a ação é simplesmente parar de ouvir a voz do eu-ego apegado. É só isso. Calar e não ouvir e não dar a mínima atenção para os quereres emanados pelo eu-ego. Pois no momento em que você parar de ouvir a voz do eu-ego, que não é divina e muito menos é Deus, que aliás o eu-ego é absolutamente fictício e inexistente, naturalmente e automaticamente as pessoas passarão a ouvir a voz do eu-alma, que é o você divino, que é a voz da alma feita à imagem e semelhança de Deus. Pronto. Se a pessoa conseguir calar e deixar de ouvir os desejos egoístas, apegados, materialistas, gananciosos do eu-ego, esse ciclo fictício do eu-ego é simplesmente eliminado da mente, eliminado da vida. E naturalmente e automaticamente o ciclo espiritual divino entra em ação. Não tem que fazer absolutamente nada. Isso é automático, isso é natural. Porque é da natureza de qualquer um a alma divina passar a se expressar quando se cala o eu-ego, que é a fonte de toda ignorância, que é a fonte de toda fraqueza, negatividade e que é a fonte de todo sofrimento e ilusão. E é nesse ponto que você deve chegar na sua vida. Só para ressaltar, os apegados ouvem e obedecem e se escravizam aos comandos do eu-ego egoísta, ganancioso, estressado, nervoso, triste e às vezes eufóricos, e fica convencido que é essa pessoa. Ele se identifica como sendo o eu-ego. Diga-me, você acredita piamente que você é esse eu-ego venenoso e inexistente? Isso é um mero convencimento que o próprio eu-ego criou e impôs na vida dos apegados. E aí, como a pessoa obedece piamente aos comandos do eu-ego, ele se torna absolutamente descrente. Acredita nas vontades do eu-ego, mas não acredita nas vontades divinas de Deus. Então, ele se submete ao errado e não se submete ao divino. Isso é o mesmo que acreditar que o ladrão traidor, absolutamente sem caráter, sem moral, um verdadeiro estelionatário, enganador, dominador, possui boas qualidades. Isso é impossível. Se a pessoa
é um traficante, um assassino, é um ladrão, é um corrupto, etc., não possui boas qualidades? Claro que não. E é exatamente isso que está acontecendo com a vida dos apegados. Acreditam que o eu-ego, com todas as suas qualidades altamente destrutivas e venenosas, vão proteger a sua vida e vai conduzir as suas vidas, seu trabalho, a sua família para o bom caminho. Isso é a mais pura ignorância. E o pior, acredita que esse ladrão do eu-ego, absolutamente dissimulado, é o você honesto, trabalhador e responsável. Quem se identifica com o eu-ego não é absolutamente honesto, não é trabalhador e muito menos responsável. Porque a sua responsabilidade está a nível espiritual, não está a nível mental, não está a nível do eu-ego. Então perceba que o eu-ego só inferniza e torna a pessoa absolutamente ignorante da sua natureza espiritual divina. E o pior, as pessoas se inferiorizam de todas as formas, todos os dias, todos os momentos, desde o momento que nasceu até os dias de hoje, se a pessoa não conseguiu se desapegar. E, infelizmente, vai continuar com toda essa ilusão, esse sofrimento, até que a pessoa consiga se desapegar. Então, como todos os sábios dizem, é preciso sim, é obrigatório sim, é imperativo sim, a prática do desapego. Afinal, estamos aqui somente para isso, para conseguirmos eliminar esse eu-ego, deixarmos de ser escravos e dominados pelo eu-ego que nem existe. E ainda assim, o apegado, ele é convencido que é uma boa pessoa, que é um bom pai, que é um bom trabalhador, etc., etc. Quando, na verdade, quem é apegado e só possui qualidades altamente negativas não pode ser um bom trabalhador, um bom pai, etc., etc. É mero convencimento que o eu-ego impôs na vida das pessoas. Então, se o eu-ego fosse realmente bom, você não teria, as pessoas não teriam nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de estresse, preocupação, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ansiedade, etc., etc. Então perceba que tudo que você pensa ser, se for a nível do eu-ego apegado, é tudo falso, é tudo ilusão, é tudo maldoso, é tudo convencimento mental. E você sabe, se é convencimento mental, então é tudo inexistente, é pura mentira, é pura ilusão. Assim como a vitória, o fracasso ou o sofrimento mental é tudo falso e inexistente. As pessoas pensam que a vitória, não, eu consegui, tenho sucesso, sucesso profissional, sucesso financeiro, mas isso tudo é uma grande farsa, é uma grande mentira, porque ninguém consegue ter sucesso ou vitória com relação ao mundo material inferior. Vitória e sucesso só se alcança quando você conquista o superior, e o superior é Deus e o eu-alma. Ademais, a alma, se não for a conquista da própria alma, do próprio eu, a alma semelhante a Deus, fora disso não existe nenhuma conquista, nenhuma vitória. É tudo mero convencimento do eu-ego. Então, desculpe, a alma, ela jamais vai te convencer de nada. A alma jamais vai te dominar em nada. A alma é absolutamente semelhante a Deus, de puro amor, de pura sabedoria, de pura compaixão, e jamais a alma irá te iludir, jamais ela
será maldosa, jamais ela vai te negativar, ela jamais vai te trazer qualquer tipo de estresse, sofrimento, ela vai simplesmente divinizar a sua vida de uma forma absolutamente real, sábia, e plenamente e eternamente feliz. E é isso que você é essa alma divina. Portanto, deixa de ser esse ser fake que é esse eu ego. Desapegue-se desse eu ego absolutamente fake, que não tem valor absolutamente nenhum. Aliás, ele só engana, deteriora a vida das pessoas. Ele só tem valor absolutamente negativo. Por isso, as pessoas se negativam em suas vidas. Ficam com a vida absolutamente negativa, sempre estressadas, sempre preocupadas, sempre ansiosas, sempre sendo magoado, absolutamente insatisfeito na vida, em função do valor negativo do eu ego. De uma vez por todas, pare de ouvir e obedecer e se submeter e se escravizar aos quereres do eu ego. Isso torna essa sua obediência ao eu ego é o que tornam as pessoas absolutamente escravas. Então saiba que você é a própria consciência divina de Deus. Você é a própria imagem divina de Deus. Imagem espiritual. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança espiritual de Deus. Não fisicamente, mas somos seres espirituais e a nossa espiritualidade, a nossa alma, que é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, ouça e obedeça a sua consciência divina da alma, semelhante a Deus. Um sábio disse, no dia em que parei de usar o eu ego, no dia que eu parei de ouvir o eu ego, passei a receber a sabedoria e a criatividade de Deus. No dia que nós pararmos de ouvir, darmos atenção, nós nos submetermos ao eu ego, naturalmente você passa a receber a sabedoria e a criatividade de Deus. Isso existe eternamente e plenamente na nossa alma. Por isso que quando nós paramos de ouvir o eu ego, paramos de dar atenção e submissão ao eu ego, a alma sábia e a mesma criatividade de Deus passa a fluir na nossa vida. Isso só você pode fazer por você. O eu ego está dentro de você, criação fictícia da mente. Então, só você pode eliminar, só você pode negar, só você pode recusar ao ouvir e atender os seus queros apegados, voltados ao mundo material. Sim, você tem que eliminar esse eu ego para poder renascer como eu alma divino. Perceba que quem é apegado, ele é sempre egoísta. Todo apegado é sempre egoísta. Não tem como dizer que não é. Porque se não fosse, basta pensar, existe algum apegado que não tem negatividade, que esteja livre de qualquer e todas as negatividades da vida? Não existe, tá certo? Então, todo apegado é absolutamente egoísta e não pode possuir nenhuma sinceridade verdadeira e pura na vida. Mas, para praticar o desapego, você precisa da verdadeira sinceridade. Então pense, se sou apegado e egoísta e não tenho a verdadeira sinceridade, como vou poder ser sincero nas práticas do desapego? Esse é um clássico dilema que ocorre de forma idêntica quando se trata da fé verdadeira e sincera, que se opõe à fé e à sinceridade a nível mental, a nível de eu ego, ilusório e de puro convencimento.
Para você ser verdadeiramente sincero ou ter verdadeira fé para praticar o desapego, você não pode tirar Deus do foco. Tem que sempre estar totalmente focado, unicamente concentrado em Deus. Faça todas as suas atividades que você tem que fazer, mas o foco sempre tem que estar em Deus. Muitas pessoas diriam, não, isso é impossível, se eu estou fazendo alguma coisa, não dá para manter o foco em Deus. Então eu te digo o seguinte, quando você está dirigindo o seu carro, você tem um objetivo, ir, por exemplo, para o local do seu trabalho. E aí você está dirigindo, você está conversando, você está ouvindo o rádio, você está cantando, você está prestando atenção no próprio trânsito, mas você não perde de foco o objetivo dessa jornada, que no caso, ir para o seu local de trabalho, tá certo? Então, da mesma forma, mantenha o foco e faça tudo o que você tem que fazer. É sim possível, porque todo mundo faz isso e todo mundo consegue praticar isso. Então, mantenha o foco, faça as coisas que você tem que fazer e mantenha sempre o foco em Deus. E isso vai te tornar as suas práticas em absoluta sinceridade. O problema é que as pessoas tentam praticar desapego com uma sinceridade mental, convencida pelo eu-ego, uma sinceridade leviana, arrogante, mentirosa, que logo se dissipa no meio dos quereres apegados e das aversões. Por isso que as pessoas não conseguem ter fé verdadeira, sincera. Por isso que as pessoas não conseguem praticar desapego verdadeiro. O problema é que o foco em Deus ele é absolutamente nulo. Então, daí a necessidade de sempre estar focado em Deus, dedicar tudo a Deus, ficar repetindo Deus, Deus, Deus com amor a Deus. E aí você consegue, com toda certeza, com o tempo, com a dedicação, com a perseverança, com a sua fé, todos vão conseguir se desapegar e se livrar desse eu-ego. Então, tem que ter um grau de sinceridade e de fé em Deus absolutamente determinada. Quando você determina o seu grau de sinceridade da sua fé e fica focado, ele se torna absolutamente puro, absolutamente verdadeiro. Mas enquanto você pensa, ou então vai para a igreja e fica pensando em Deus 1, 2 segundos, 10 segundos, e logo perde o foco, isso não tem valor absolutamente nenhum. Então, quem fica praticando dedicar a Deus com o convencimento de que é religioso, de que tem fé em Deus, que acredita em Deus, na verdade, isso é uma prática sem nenhuma consistência, sem nenhuma firmeza, sem nenhuma determinação. E, é claro, sem fé e sinceridade, sem sinceridade verdadeira. E aí não tem como progredir espiritualmente, não tem como largar o eu-ego e se tornar verdadeiramente no eu-alma. Eu te pergunto, qual destino você quer para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua finança, seu relacionamento, etc. Se você realmente não se importa com nada disso, continue apegado ao eu-ego e continue obedecendo e sendo escravizado pelo eu-ego. Mas se você quer realmente divinizar tudo, pratique a fé e a sinceridade concentrados em Deus. Só então a verdade da alma, a verdade de Deus passarão a emergir e a se manifestar na sua vida.
Então, você leva a sério os apegos, você leva a sério o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua diversão, você leva a sério a sua família, você leva a sério até o time de futebol ao qual você torce, mas não leva a sério Deus. As pessoas estão tão a nível superficial, mental, voltado ao mundo exterior, que leva a sério absolutamente tudo que se relaciona ao mundo material, mas não leva a sério Deus. Então, vê o tamanho dos apegos das pessoas. Daí não poder ter nenhuma fé e nenhuma sinceridade verdadeira. Só leva a sério aquilo que não tem valor, em função desse eu-ego, em função desse convencimento. A gente tem que ter uma determinação, nós temos que todos seguirmos um caminho correto, porque até hoje os apegados sempre seguiram o caminho absolutamente tortuoso e errado. Ou você dá um jeito nos seus apegos, ou os apegos vão dar um jeito muito ruim na sua vida. Então, continuar apegado é o mesmo que continuar jogando lixo na sua própria vida, na sua própria família, na sua felicidade, na sua tranquilidade. Se os apegos são lixos, é o único lugar para onde a vida vai. O único destino da vida é o próprio lixo. Por quê? Vive apegado. E o apego, ele só produz lixos dos quereres egoístas, possessivos, gananciosos, medrosos, estressados, etc, etc. Então, é natural que a vida literalmente vá para o lixo. Mas, mesmo assim, tem pessoas convencidas que estão vivendo uma vida boa. Não acredite, é um outro convencimento do eu-ego. Ninguém é feliz tendo negatividades e fraquezas na vida. Ninguém. Então, pratique o desapego, porque o seu lugar é um lugar divino, que é a sua vida. Nasceu do divino. Você nasceu do divino. A sua alma é um pedaço do divino, feita à imagem e semelhança do divino. Esse é o seu mundo, o reino de paz, o reino da felicidade, da plena e eterna tranquilidade e da plena virtude, do pleno amor. Esse é o seu mundo. Então, escolha por esse mundo feito à imagem e semelhança de Deus. Escolha pela sua alma divina. Obrigado, pessoal. Boas práticas para todos e até uma próxima oportunidade.